E aí, a Débora Ball, ela vem discutir também o conhecimento do currículo. E aí ela vai, assim como Schumann, ela vai dizer que conhecimento do currículo é você ter conhecimento sobre a proposta, no caso a base curricular, sobre os programas, né? E aí eu trago como exemplo o Programa Nacional do Livro Didático, sobre os materiais, sobre, por exemplo, eu saber que a simetria, ela pode ser articulada com a arte, então eu preciso ter conhecimento sobre um repertório de artistas em que eu posso trabalhar esse conteúdo. Saber que, por exemplo, eu posso trabalhar simetria através de malha quadriculada, posso usar o geoplano, posso usar tangram, posso usar pipas de Perhouse, posso usar... Então, eu tenho um conhecimento do currículo, eu tenho um conhecimento não só dos programas, dos livros, das diversas fontes, mas também dos materiais que podem me ajudar no fazer o currículo, né? E aí tem uma visão completa sobre a diversidade e variedade de materiais didáticos disponíveis em programas existentes e conhecer um conjunto de características que sirvam de indicação ou contradição nas suas opções didáticas. Então, o conhecimento do currículo serve como uma ferramenta de apoio para o trabalho do professor, seja dentro da sala de aula ou fora da sala de aula durante a preparação das aulas. E aí a Débora Ball, ela vai discutir o conhecimento do conteúdo e do ensino, e que ela vai dizer, deixa eu ver aqui, que é uma habilidade de organização, de instrução e avaliação das vantagens de utilizar determinada representação, exemplo, bem como a decisão e escolha dos encaminhamentos para abordagem e conteúdo. Então, durante uma discussão de sala de aula, o professor deve decidir quando ter uma pausa para esclarecimento, ou quando usar um comentário de um estudante para fazer uma observação sobre um assunto matemático, ou quando fazer uma nova pergunta, ou colocar uma nova tarefa, ou aprofundar determinada aprendizagem do estudante. Cada uma dessas decisões requer uma coordenação entre a matemática em questão e as opções de instruções e propósitos em jogo, né? Então, esse conhecimento do conteúdo é um conhecimento que, durante a ação pedagógica, envolve vários outros conhecimentos que eu já citei acima, né? Porque você está o tempo todo ali pensando sobre o conteúdo específico, sobre o conteúdo comum, né? Sobre o conteúdo especializado, você pensa que horizonte tem mais ou menos esse conteúdo, você pensa no currículo, então você, durante o ensino, você está mobilizando, você está indo na base do conhecimento, nas fontes, utilizar esse conhecimento, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo, isso foi uma professora que é uma intervenção que uma professora faz na produção de um aluno. Essa professora, ela participou do meu estudo, e eu cheguei lá para observar, ela disse, então, Luciana, ela já tinha trabalhado simetria, e ela disse, hoje eu vou trabalhar, Luciana, dando continuidade que eu tinha trabalhado anteriormente, e eu vou fazer o seguinte, tu falasse muito em malha, eu vou usar 2 tipos de malha, a pontilhada e a quadriculada. Aí ela utiliza a primeira malha pontilhada, e vocês podem ver aí que a criança, ela tenta fazer uma simetria de translação, ela vai fazendo translação dos ratinhos. E ela faz essa translação e mostra para o professor, e aí a professora diz assim, então, prestou atenção quando eu disse que na translação os motivos podiam ter direções diferentes, mantendo a mesma forma. Só faça uma observação em alguns detalhes, como a forma dos ratos, a distância entre um rato e outro, deve ser a mesma. Assim, eu vejo que você entendeu o que é um movimento de translação, mas precisa prestar atenção na forma das figuras e a distância entre as figuras. Então, ela faz essa observação, e aí, em seguida, ela entrega a malha quadriculada para eles fazerem já fazer um segundo momento, né?
já utilizando a malha. E o desafio dele era fazer o mesmo desenho. Aí a criança faz o mesmo desenho, e dessa vez ele meio que modifica, porque ela fala o seguinte: agora a forma dos ratinhos está mais parecida, está com a mesma cor, a distância entre os ratinhos está mais ou menos a mesma, está bem melhor. Mas é mais fácil ou mais difícil com o quadriculado? Aí o aluno respondeu: eu achei mais difícil para fazer a curva no quadriculado com os pontinhos é melhor, né? Então, você vê que, muitas vezes, a intervenção do professor, ele vai agir direto naquilo que o aluno mobiliza em termos de conhecimento, né? Vocês podem ver aqui que, de fato, o aluno, ele procura manter a distância, né, entre os ratinhos, procura ter mais ou menos a mesma forma, embora desenho de criança não tenha essa precisão toda, né? Aqui, eu achei até o desenho anterior mais interessante, porque no desenho anterior ele trabalha com direções diferentes, nesse ele vai seguindo a mesma direção. Embora ela tenha dito que, apontado e ressaltado, que fazer a translação de desenhos em posições diferentes, né, em direções diferentes, não é erro, mas o aluno, ele meio que fez uma autocorreção e meio que exagerou, né, nessa correção. Mas aí você vê o quanto a intervenção do professor, ela vem agir no conhecimento do aluno, né, naquilo que o aluno vai mobilizando conhecimento. Aqui, gente, eu faço mais ou menos uma comparação entre os dois teóricos e, por exemplo, quando a gente pensa no conhecimento, eu coloco conhecimento do professor, né, o tipo de conhecimento, o Schumann e a Deborah Boll. Então, no conhecimento do conteúdo comum, o Schumann ele não vai explicitar esse tipo de conhecimento, ele vai falar apenas do conhecimento específico, né? E a Deborah Boll, ela vai olhar para esse conhecimento comum e ela vai dizer, é um conhecimento importante, né? E tanto que ela coloca como um domínio. Ela vai trazer também um conhecimento especializado, que o Schumann vai chamar de conhecimento específico, e ele vai distinguir esse conhecimento entre um conteúdo substantivo e um conteúdo sintático, né? O substantivo, ele dá a ideia de que é o conceito, e sintático é o saber também como é que eu aplico esse conceito. E aí ela vai definir esse conhecimento especializado como conhecimento próprio do professor, e vocês vão ver que ela vai trazer toda uma descrição do quanto, tentando explicar o quanto esse conhecimento é complexo. Com relação ao conhecimento do conteúdo e do currículo, os dois apresentam muito o mesmo ponto de vista, sendo que o Schumann vai trazer aquela ideia do conhecimento horizontal e vertical, que a Deborah Boll vai colocar, vai também dar um destaque para o conhecimento do horizonte, né? Então, a Deborah Boll também, quando fala do conhecimento do currículo, ela vai considerar as orientações curriculares, demais documentos oficiais e materiais pedagógicos, né? Então, você vê que eles têm uma visão meio que parecida com relação ao conhecimento curricular, com algumas mudanças, porque quando a Deborah Boll fala do conhecimento do horizonte, ela coloca como um domínio específico, ela dá uma ênfase maior a ele. E o Schumann, ele deixa englobado no conhecimento do currículo. O conhecimento do conteúdo de ensino e o que Schumann vai chamar de conhecimento pedagógico, que é a mesma coisa, eles vão se referir basicamente da mesma forma, que tem a ver com a capacidade de organização, da instrução, da avaliação, a escolha dos encaminhamentos, a abordagem metodológica, né? Então, eles vão trazer essa discussão sobre o conhecimento do ensino praticamente da mesma forma. Agora, o Schumann, ele tem uma coisa, porque como ele discute o modelo de raciocínio pedagógico, você consegue olhar para o conhecimento pedagógico de conteúdo e ver nele processos do raciocínio pedagógico. Quando eu usei na minha tese, uma das razões de usar o Schumann na minha tese era justamente por isso. Porque quando eu comecei a observar
a aula do professor, eu conseguia ver no planejamento processos, tanto a compreensão do professor, como a forma como ele transformava aquele conteúdo. Eu conseguia ver durante a ação pedagógica do professor as analogias, as representações, as escolhas, as decisões. Então, e há o processo de avaliação, coisas que o Schumann ele traz de forma muito mais clara e ele especifica, e a Débora Ball não tanto. Aí o conhecimento do contexto dos valores educacionais é uma categoria que Schumann dá ênfase, e a Débora Ball ela não traz, né? Conhecimento dos fundamentos filosóficos, psicológicos, a Débora Ball também ela não aponta esse conhecimento, o conhecimento do aluno, do estudante, os dois também trazem as duas coisas, mas sendo que o Schumann, ele traz uma ideia muito mais relacionada ao conhecimento sobre a social, cultural e psicológico do aluno, e a Débora Ball, ela vai apontar no sentido de você tentar descrever as dificuldades apresentadas, ver como é que aquela aluna se comporta em diferentes situações, tentar entender o pensamento do aluno, né? Tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente. E aí, o Schumann, ele vai também apontar essa importância e influência do conhecimento pedagógico geral, e a Débora Ball, ela não explicita. E ela não explicita porque o olhar dela está muito mais voltado para a matemática, para o professor de matemática, né? Então, ela não se adentrou a essas questões mais gerais. Então, esse é o segundo bloco, gente, que eu vou... Esse desafio eu vou deixar para depois. E aqui, gente, é o meu construto, né? Esse construto... Porque eu partia do seguinte, deixa eu contar para vocês, eu dizia o seguinte na minha tese, que o Schumann ele vai apontar lá no conhecimento pedagógico do conteúdo que é necessário que o professor, além da disciplina dele, ele tenha um domínio sobre as articulações que aquela disciplina faz com outras. Então, ele fala ali meio que de forma descompromissada, vamos dizer assim, da interdisciplinaridade. Só que ele não aprofunda essa questão. Se você lê os textos de Schumann, ele fala na interdisciplinaridade, na importância de você articular conhecimentos, mas ele não aponta como isso de fato acontece. Embora os textos ele traga descrições e exemplos, estudos de caso interessantes, ele não tem um foco nesse aspecto. E aí, eu lendo, né, Rosinaldo, como eu disse a vocês, Rosinaldo disse, nós vamos estudar Schumann, e aí eu lendo os textos, eu percebi esse ponto, né? E aí, eu peguei e fui olhar, eu partia da hipótese de que, quando o professor articula geometria com artes e culturas visuais, ele articula um conhecimento de interseção. E o que é que eu chamo de conhecimento de interseção? É um conhecimento, é um conteúdo que ele é comum, né, a duas disciplinas diferentes. É um conhecimento que ele não é só matemático, como ele também não é só artístico. Ele está lá no entremeio, né? E é tanto que eu coloquei esse círculo referente à geometria e o círculo referente às artes visuais, e um grande círculo onde eu vou colocar a simetria, porque se você for olhar, a simetria é um conteúdo de interseção não só para a geometria e para a arte, como também para várias outras áreas, né? E aí, o que é que eu vou dizer ali? Que esse conhecimento de interseção, ele é mobilizado em função de um conteúdo específico, né? Que é o conteúdo da simetria, e que habita os dois campos de conhecimento. E ele tem um caráter conceitual, porque muitas vezes o modo como eu defino conceitualmente a geometria, ela serve tanto para matemática quanto para arte, né? Sob o ponto de vista
conceitual, há elementos, a simetria é um elemento compositivo da arte. Ela, quando você junta linhas, formas e outros aspectos, você pode ter uma concepção simétrica. Claro, isso vai depender da escolha do artista, né? E como na matemática, a simetria ela é fundamental, né? A simetria está no conteúdo das funções, né? Que você vai ter lá funções bijetoras e injetoras. Ela também está presente quando você vai estudar lá as matrizes. Então, ela tem diversas representações matemáticas e ela também pode ter diversas representações no campo das artes, tendo como aspecto em comum as invariáveis, né? Que são referentes à forma, às distâncias, ou seja, as variáveis, né? E, aliás, as invariâncias, corrija, as invariâncias, porque vai acontecer movimentos diferentes e vai ter elementos que vão ser invariáveis. E aí, nós vamos também ter um conhecimento de interseção sob o ponto de vista metodológico. E o que é esse conhecimento de interseção sob o ponto de vista metodológico? É que eu tenho atividades que eu posso propor que são comuns tanto à arte quanto à matemática. Então, a leitura de imagem é uma atividade que eu posso gerar situações de problemas, como vocês fizeram aqui, para o campo da matemática quanto para o campo da arte, né? Eu tenho atividades que são do fazer artístico, que pode gerar problemas para solucionar questões matemáticas e questões artísticas, né? E tem horas que não dá para perceber até que ponto isso é matemática, até que ponto isso é arte, né? Então, eu coloco, por exemplo, uma coisa que eu percebi, que as ações de ensino da arte e a resolução de problemas, elas atuam como encadeadores do conhecimento sobre simetria. Então, seja lendo, interpretando, vendo contexto e resolvendo problemas diversos, os alunos vão aprendendo, os professores mobilizavam conhecimento sobre simetria, conhecimento sobre um conteúdo específico, mas também conhecimento didático, né? Porque a ação de propor, porque eles entendiam, por exemplo, que se eu proponho a leitura de imagens, né, o aluno também vai aprender simetria. Se eu proponho fazer, seja usando valores de papel diferente, né, com tipos de papel diferente, o aluno pode aprender simetria. Então, tinha essas questões metodológicas em que você não conseguia perceber do que era só arte ou o que é matemática, né? Uma coisa que eu vi que o conhecimento é situado, né? É um conhecimento muito situado, sendo parte e resultado de uma atividade, de um contexto, de uma cultura em que ele se desenvolve e é utilizado. Então, os professores mobilizavam conhecimento de interseção porque eles estavam vivendo situações e a minha proposta, eu ia propondo situações que faziam com que ele mobilizasse esse conhecimento. Não era do nada, era porque eles estavam sendo levados a pensar de maneira e a fazer interseções sobre o conhecimento, né? Então, conhecimento muito situado. Então, e uma coisa que eu vi é que esse conhecimento de interseção, ele perpassou todas as categorias do conhecimento do professor. Porque quando eu proponho uma atividade de leitura para eles identificarem um tipo de figura, como vocês viram, eles mobilizavam um conhecimento comum e eles conseguiam identificar naquela obra de arte que tinha ali um tipo de movimento diferente e que aquele movimento ele era de rotação, ele era de translação, ele era de reflexão. Quando eles estavam, por exemplo, mobilizando conhecimento específico, eu lembro de uma professora que ela fazia: Luciana, essa atividade, essas imagens que você trouxe são muito complexas, são muito bonitas. E as do livro didático, elas são muito simples. Eu estou pensando como é que eu chego no meio termo. Que outros artistas eu posso usar para trabalhar imagens e com meus alunos, em que eles possam me identificar,
simetrias que não sejam tão complexas feito essa. Então, veja, a professora estava mobilizando ali conhecimento especializado, né? Quando eu ia observar o plano de aula, muitas vezes estava ali. Vou usar a leitura de imagens, eu vou propor dobraduras, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, eu via as ações de ensino da arte, ou elas diziam, eu vou fazer uma atividade com dobradura para que eles dobrem o eixo na posição vertical, depois eu vou pedir para eles dobrarem na posição horizontal. Então, elas estavam usando variáveis, pensando variáveis didáticas ou posições sobre o eixo. Então, e eram isso aspectos metodológicos, né? Então, eu via que esse conhecimento de interseção, ele perpassou os diversos conhecimentos dos professores, né? Então, a contribuição, né, que o construto que Rosinalda fala, que eu acho muito bonito quando ela fala isso, é no sentido de dizer, olha, professor, tem conhecimentos, tem conteúdos que estão na escola, que eles transitam por duas áreas de conhecimento, eles transitam, às vezes, por três áreas, eles têm representações diferentes. Então, a gente tem que olhar para esse conhecimento não de uma maneira fragmentada, mas de uma maneira em que ele possa ser trabalhado de uma forma cíclica, holística, né, articulada, né, muito mais complexa. E aí, gente, isso aponta também que nós que estamos na academia, por exemplo, eu trabalho muito com formação de professores, o Diógenes, a Marilene, a Rosinalda, a gente tem que, quando pensar, né, o conhecimento, a gente tem que pensar esse conhecimento no sentido de que interseções e que articulações e que propostas eu posso fazer para que o professor ele enxergue o conhecimento não apenas de uma maneira fragmentada, mas de uma maneira complexa, né? Eu acho que o Edgar Morin, ele fala dessa questão do conhecimento complexo, da gente não fragmentar o conhecimento, e eu acho que ele é muito assertivo nesse sentido. A gente tem uma tradição, a escola ela é muito cartesiana, né? E a gente tem que... E esse cartesianismo, né, ele nos levou a um conhecimento muito especializado, muito fragmentado, e que muitas vezes reduz o ser humano. Eu acho que o ser humano ele pode ser mais no sentido, na medida em que ele olha o contexto que ele está, na medida em que ele olha as articulações. E hoje a gente está vivendo um mundo que vai muito nesse sentido de se viver em redes, em articulações, em conexões, né? Então, o modo cartesiano de ensinar e de pensar o conhecimento, ele não se aplica, né? Ele não é mais aplicado. Vocês podem ver que eu apresentei categorias de conhecimento, mas o tempo todo essas categorias de conhecimento, elas estão se articulando, né? Muitas vezes, quando a gente falava do conhecimento específico, a gente estava, de certo modo, pensando no conhecimento didático. Porque o conhecimento do professor é isso, ele é um todo complexo, articulado, né?